Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders iniciantes, iniciados, Billy Jean Trader aqui começando mais um conjunto de estudos pré-market, onde a gente aborda algumas questões econômicas, de mercado, e a gente olha também aqui, galera, os nossos níveis de suporte e resistência, né, no mini índice, o gráfico da direita e mini dólar, o gráfico da esquerda, e essas questões econômicas e de mercado aí, naturalmente, a gente não é economista nem tem a intenção de virar mídia aqui, mas sim dar uma analisada naqueles pontos que afetam diretamente as nossas operações, tanto na abertura dos mercados aqui, né, do mercado de índices futuros, principalmente às 9 horas, como no intraday, né, durante o intraday inteiro. Né? Então a gente dá algumas tintas rápidas aqui de alguns assuntos que a gente acha que é necessário e que a gente julga também, né? Não a gente julga, normalmente os traders profissionais eles estão ligados nisso. Aliás, a profissão de trader, entre outras vantagens, né, ela obriga a gente a ficar ligado em tudo que acontece, né, porque tudo pode afetar a nossa decisão de operar ou de não operar. Como ontem, por exemplo, para mim. Né? Ontem o dia foi extremamente amarrado, impressionante. Né? A parte da manhã aí até as 14 horas, o mini índice não andou, ficou numa faixa ali de mais ou menos 500 pontos. Né? E isso é horrível. Um belo do retângulo, depois ele caiu um pouquinho, às 14 horas, para o outro retângulo embaixo. Depois que saiu a decisão do Federal Reserve, né, sobre a taxa de juros americana e mantê-la ainda entre 1,5% e 1,75%, né, juros americanos, andou pouco, subiu um pouco, foi onde eu ainda fiz uns 2 ou 3 trades aí, deu meia meta, não estava nem muito afim de tradar. Aliás, essa reta final de ano, a partir da semana que vem, promete ficar um pouco parecido com o que foi ontem, ou seja, quem tentar operar tem grande chance de perder dinheiro, né? Então, muita calma nessa hora. Então é isso aí, galera. Deixe o seu like. Né? Eu sei que muita gente que assiste a gente aqui fica preocupado, fica na expectativa de a gente colocar R$ 1.000 todo dia lá, 1.500, bati meta, dobrei a meta. E não é bem assim, né? Pelo menos no caso do Billy Jean Trader. A gente aqui não está fazendo propaganda negativa, dizendo para vocês, ganhe todo dia R$ 500, ganhe todo dia R$ 1.000, ganhe todos os dias R$ 100. Não é por aí, tá? Não é por aí mesmo. Então, repito, a gente preza muito mais pela qualidade do que pela quantidade. Então, quem tiver aquela expectativa de olhar aqui nos nossos day trades todo dia, bati a meta, dobrei a meta, tripliquei meta, não é por aqui. A gente tem que muito mais se preocupar em aprender, né? Principalmente porque bater meta e setup é uma coisa muito pessoal, depende de cada um, né, galera? Não é, né? Não existe ato heróico nisso aí. Mas é isso aí. Por gentileza, deixe o seu like aqui no nosso canal do YouTube, do Billy Jean Trader. Por gentileza, comente. É muito bacana ter feedback. Tem gente aí que reclamou do som que aconteceu ontem e com razão. Né? Eu fui olhar aqui a minha configuração, ela até tinha mudado. A gente deixa aqui o foco mais na voz, né? Não sei porque a plataforma de repente resolveu, por vida e vontade própria, mudar aqui para uma coisa mais ampla. Aí aparece um monte de ruído. Então, feedback é muito importante, galera, porque a gente, principalmente, né, aqueles feedbacks inteligentes, né, é importante que a gente melhore o nosso canal aqui, bem ou mal, a gente tem uma galerinha aqui que segue a gente agradece pelas mensagens também que a gente sempre recebe no YouTube, pedido de dicas, etc. Dentro do possível a gente vai ajudando, né, ok? A gente não é infalível, isso não existe, né? A gente é ser humano igual a qualquer um outro, né? Não tem nada demais. Apenas a gente começou um pouco antes aí, a gente está na frente em relação a isso. E a gente aprende todos os dias. Bom, para falar dos mercados aqui, galera, a doleta também ficou amarrada, né? Ficou aqui meio... Né? A doleta caiu bastante o dia inteiro, não o dia inteiro, mas na manhã, essa barrona aqui de 60 minutos, ó, ele simplesmente caiu aqui de uma máxima de 41,47 para 41,11. Nossa, 40 pontos aqui quase, né? É muita coisa pro dólar. Depois ficou num lenga-lenga, não sabe se sobe, não sabe se desce. E o mini índice amarradão aqui. Se a gente olhar as velas aqui de 15 minutos do mini índice na parte da manhã, ou seja, desde a abertura até o meio-dia aqui, foi um show de horrores, né? Uma barra do lado da outra, parecia um código de barras. Mas vamos ver se hoje o mercado se movimenta, galera, principalmente pelo seguinte, né? As bolsas lá fora se animaram um pouco aí com essa decisão da taxa de juros americanas, não só pelo valor, né, de ter sido
parar daquelas 3 quedas que tiveram de 0,25, né, por cento aí na taxa de juros americana, mas pelo seguinte, eles estão apontando que para o ano que vem não deve mudar muito, ou talvez nem mude, fique nesse patamar, porque existem indicadores que dizem que a economia americana está indo bem, porém, repito, a gente tem aí uma perspectiva de uma recessão mundial, ou seja, tem um lado ruim. Então, se eles não mexerem na taxa de juros, é muito bom. Significa o quê? Que o mercado ele fica mais alheio, não alheio, mas ele fica mais imune a esses indicadores americanos. Payroll vai ser um pouco mais calmo, né? Reuniões aí serão mais calmas do próprio Fed e FONC, né? Federal Open Market Committee, as próximas reuniões. A gente não pode esquecer que o mercado americano, bem ou mal, ele carrega muita coisa aí pelo mundo, né? Hoje, por exemplo, tem publicação de juros pelo Banco Central Europeu. É a primeira publicação de juros da Christine Lagarde, que é a nova presidente do Banco Central Europeu, né, da Comunidade Europeia, né? Então, esses itens da agenda, eles balançam muito o mercado. E eu já vi payroll aí, como eu falei, do dólar variar 50, 60 até 70 pontos. E a bolsa caiu, subiu 2.000 pontos, né? A gente está vendo que a coisa está um pouco mais acomodada. Então, essa indicação do Federal Reserve, que não deve mexer, provavelmente, né, não deve mexer na taxa de juros americana, é muito bom. Deixa os mercados aqui olharem outros indicadores, como, por exemplo, o resultado dessa guerra China-Estados Unidos, a guerra tarifária, né, e assim por diante. Bom, isso lá fora. O que mais que a gente tem lá fora? A Coreia do Norte e Estados Unidos começam a retomar aquelas farpas, né, aquela troca de farpas. Por que eu cito isso, galera? Porque é importante a gente operar com stop na plataforma, tá? Porque cisnes negros ele podem acontecer. A exemplo da facada que o Bolsonaro tomou o ano passado, né? Ninguém esperava aquilo. Então, cisnes negros são aqueles eventos que ninguém espera e acontece de uma hora para outra. Ele dá aquela puxada e se você não tiver com stop na plataforma, não tiver com o offset da sua plataforma bem calibrado, pode ser que o stop nem seja pego. Então, é bom ficar esperto com o cisne negro. Por isso que a gente está citando essa questão de retomada da briga aí entre Coreia do Norte e Estados Unidos. Aliás, o Trump ele é um mestre em brigar com todo mundo. É impressionante, né? O cara, nossa, é impressionante. Bom, aqui no Brasil, a gente tem o seguinte. Ontem, talvez não afete o nosso mercado diretamente, mas eu não resisto em falar disso. Ontem foi aprovado na Câmara Federal o novo marco de saneamento, né? Isso é muito importante para o Brasil. A gente tem comunidades aí onde o saneamento é muito ruim, é para lá de precário, e isso causa doenças na população e, consequentemente, causa bilhões de reais todo ano de prejuízo com saúde. Os políticos, eles parece que preferem não enterrar cano, que não aparece para voto, né? Mas fazer ponte, viaduto, linha férrea que liga nada a lugar nenhum, né? Ou seja, eles preferem gastar 2 bi com saneamento do que economizar 10 com saúde. É uma coisa meio burra, mas infelizmente esse marco aí regulatório é muito importante, de saneamento. Quem quiser ver mais, veja na mídia. Mas basicamente é o seguinte, ele libera investimento da iniciativa privada de vários bilhões, dezenas de bilhões, né, de dólares aí, em saneamento nos próximos anos. Isso é muito bom para empresas como o Sabesp. As empresas estaduais o saneamento normalmente estadual, eles são dominados pelas empresas públicas, né? Então, com a entrada de empresas privadas, ou seja, passam a ter dono, né, a coleta de esgoto, tratamento de esgoto e fornecimento de água, a coisa muda de figura, né? Então, tem várias empresas aí que, apesar de estatais, elas são um modelo. Sabesp, Sanepar, e assim, Copasa e assim por diante. O que mais que a gente tem aqui, galera? Outro ponto importante que deve alegrar os nossos mercados hoje aqui, primeiro, são 2 pontos. Primeiro que o Copom ontem, como esperado, baixou mais uma vez, 0,5%, a taxa de juros, a Selic, ou seja, renda fixa versus renda variável, né? Então, é mais um motivo para a galera correr aí para a nossa renda variável, para a nossa bolsa de valores, né? Com essa queda de taxa de juros mais ainda. Mais um recorde histórico, né? Taxa de juros no Brasil nunca ficou tão baixa. Isso é um primeiro assunto. E o segundo assunto doméstico aqui é que a Standard & Poor's, né, que é uma das 3 classificadoras de risco, junto com a Moody's e a Fitch, né, manteve a classificação de risco do Brasil em BB-, só que ela subiu de estável para positiva.
A Fitch, a semana passada, tinha mantido em estável, né, em BB-, né, o grau de risco do Brasil, né? Ele ainda é um grau especulativo, não é lixo, como é uma Venezuela, como é junk, né? Mas é uma coisa que está melhorando e com perspectiva de melhorar a partir do ano que vem, né? Ou seja, a gente sair de grau especulativo para, quem sabe, um grau de investimento, como a gente foi aí em 2008, a partir de 2008, né? E isso deve dar uma revigorada hoje nas bolsas aqui. Deve, não quer dizer que vai. Né? As bolsas lá fora estão até animadas com essa questão dos juros americanos, né? E com essa questão da Standard & Poor's aí, melhorando a perspectiva de risco, né, no Brasil, diminuindo o risco do Brasil não pagar por seus títulos, né, públicos, pode dar uma animada nas bolsas. Né? Só para quem não sabe, grandes fundos, né, institucionais, eles são obrigados a investir em países com grau de investimento. Repito, o Brasil ainda perdeu o grau de investimento, né, no governo da Dilma, e ainda é especulativo. Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui, galera, na nossa agenda de hoje. Bom, nosso mercado de índices futuros aqui começa às 9 horas, né? A gente basicamente tem dois eventos hoje, um às 9h45, né, que é justamente a publicação da taxa de juros na Europa, como eu acabei de falar, 3 tourinhos, pode dar uma chacoalhada no mercado, né, a política monetária, como está falando aqui, a questão de empréstimo, né, e a facilidade de depósito e a tão esperada aqui interest rate, né, que é European Central Bank Interest Rate Decision, decisão sobre a taxa de juros do Banco Central Europeu. Então, às 9h45 a gente tem 3 tourinhos. Depois disso, a gente tem às 10h30, como eu acabei de falar, outro 3 tourinhos aqui, junto com 2 tourinhos, etc., que é a gente, na verdade, tem a conferência de imprensa ainda da Comunidade Europeia, né, da Christine Lagarde, ela vai falar. Christine Lagarde é o Jerome Powell de saias, tá? É o Jerome Powell da Europa, é o Jay Powell da Europa. Christine Lagarde, aquela magrinha de cabelo branco curtinho, que é francesa, ela foi presidente do FMI, né, e agora assumiu uma outra mulher, e agora ela é nada mais nada menos do que a presidente do Banco Central Europeu. Ela vai dar uma entrevista às 10h30, só que nos Estados Unidos a gente tem aqui um PPI, né, que é um índice de preços de produção, que também balança. Então, basicamente, na agenda a gente tem 9h45 e 10h30. Depois, galera, só um tourinho, acabou o dia aqui, ó, 20h30 já acabou o dia, né? Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora, como é que estão, internacionais, depois da ladainha e do sermão do padre aqui. Vamos que vamos. Apesar de ladainha e sermão, né, galera, tudo que eu estou falando aqui é coisa pessoal, né, é opinião minha, né, em função da experiência que a gente tem, não só no mercado, como de vida mesmo aí, né, a gente já viajou bastante, morou lá fora, já viu muita água passar embaixo da ponte, ok? Então é opinião pessoal minha, né, e fruto do que a gente lê, do que a gente se informa, repito, o trader profissional, ele tem que ficar muito ligado não só nos indicadores aqui do cockpit, da plataforma, né? Indicador média móvel, não é isso. Ele tem que ficar ligado na floresta como um todo, como em qualquer profissão. Bom, vamos lá. Mercados lá fora. Deixa eu puxar para a direita aqui. Os mercados lá fora, como eu falei, eles estão para cima, não muito para cima, bombando, mas estão para cima. Puxar um bocadinho aqui mais para a direita. Esse aqui é o site investing.com, né, que é um site muito interessante. Ele é 24 horas, ele traz coisas do mundo inteiro, indicadores de tudo que você pode imaginar, bolsas, ETF, opções, commodities, tudo bom, tudo que existe aí no mercado financeiro internacional, de norte a sul, de leste a oeste. O iShares aqui, o EWZ, avatar do Ibov aqui, fechou positivo ontem, né? Em mais 0,15, está fechado o mercado, relógio vermelho, mercado fechado, verde, mercado aberto. E os futuros americanos, Standard & Poor's, SP500, Dow 30 e o Nasdaq, meio entre 0 a 0 e para cima. Okay? Europa, meio que no 0 a 0 e para cima também. Repito, galera, final de ano, os mercados normalmente ficam no lenga-lenga. Não é só a gente que tem Natal, né? Jingle Bell, né? Isso é internacional. A Ásia fechou meio sem direção, Xangai negativo, Japão e Coreia do Sul bem positiva aqui, mais 1,5, Austrália negativa e Hong Kong para cima, mais 1,31. Petróleo para cima, minério de ferro aqui, ele fechou praticamente no 0 a 0 no Porto de Dalian, né, mais 0,15, o que deve
abrir estável as ações da Vale e Petrobras, por estarem um pouco para cima, devem abrir para cima. Estou falando dos papéis às 10 horas, né, as ações da Vale e Petrobras. Petrobras deve abrir otimista às 10 horas. Pode abrir, né? Às 10 horas na B3, ok? Então, basicamente é isso que a gente tem, galera. Com essas notícias aqui internas da Standard & Poor's em relação à classificação de risco do Brasil, né? Mantendo BB-, porém subindo de estável para positiva, e mais essa questão do Federal Reserve aqui, espera-se que pelo menos na parte da manhã o mercado ande um pouco, né? A gente não espera grandes coisas ao longo do dia, em função, repito, da reta final aí de Natal, de festas de final de ano, né? Porém, a gente tem ainda na agenda a questão China e Estados Unidos, que o Trump diz que hoje vai avaliar se ele mantém ou não aquela sobretaxa a partir do dia 15 de dezembro, que é domingo que vem, em cima das mercadorias da China que entram nos Estados Unidos, né? Aumentando de 15% para 25%. Então, isso aí pode trazer uma certa volatilidade. E hoje a gente não pode esquecer que, mais uma vez, tem eleição geral lá no Reino Unido. É isso. Vamos dar uma olhada nos nossos pontos de suporte e resistência, galera, do mini índice, do mini dólar, para a gente fechar aqui os estudos pré-market de hoje, quinta-feira, 12 de dezembro de 2019. O mini índice fechou aqui encavalado aqui com o ajuste. O ajuste ficou no 111.055 e ele fechou aqui praticamente em cima, no 111.040 que a gente está vendo aqui, né? Para baixo, o que a gente vê de suporte? O 110 mil, bom, o 111 mil bola, já está na cara dele aqui, né? O 110.820, 110.650, 110.600, essa linha horizontal amarela não tem nada a ver. O 110.400 aproximadamente, o 110.130, 140, o 110 mil bola, o 109.820, 109.390, perto da média móvel de 200 períodos, de 60 minutos, exponencial, né? 109.390. Depois disso, galera, a gente vê um suporte de diário aqui na faixa essa linha pontilhada azulzinha, na faixa de 108.450. Naturalmente, todos os números redondos, como 109 mil bola, né, são pontos de atenção. Isso em suporte, ou seja, alvo de quem está vendido, né, RP de quem está vendido, ou eventualmente oportunidade de compra, dependendo de indicadores que a gente costuma falar, com formação de velas, bandas de Bollinger, etc. Okay? Dependendo do tempo gráfico. Para cima, o que a gente vê de resistência? Ele fechou, repito, no 111.040 aproximadamente, junto com o ajuste. A gente vê o 111.160, 111.330, 111.640 aproximadamente, 111.980, o 112 mil bola, depois o 112.630, 113 mil bola aproximadamente. A gente tem aí um gap de muitos pontos, né, galera? Depois disso, 103.680, que a gente não acredita que vá tudo isso hoje, porque a gente não tem driver, né? Não tem nada assim que possa levar os nossos mercados para baixo e para cima com força, com momento. Pelo menos é o que a fotografia mostra agora. Vamos ver a doleta para a gente fechar. O mini dólar, né, o ajuste ficou no 41,32,70, 41,33, essa linha horizontal preta. A linha horizontal preta sempre é o ajuste que a gente coloca aqui, né? Para quem entra pela primeira vez aqui no nosso canal, tem um vídeo na nossa playlist, na nossa pasta educativa, denominado A Importância do Ajuste Diário dos Índices Futuros. Esse é o nome do vídeo. Ele explica a importância dessa linha horizontal preta que o Biridin coloca todos os dias aqui nos seus gráficos, ok? O fechamento dele ficou na faixa aqui da doleta do 4127, essa linha coral que está aqui. Para baixo, o que a gente vê de suporte, né? A gente vê o 4113, 4107, 4102, essa linha pontilhada azul, é um suporte de diário, que a gente até achou que viria ontem aqui, para a gente eventualmente analisar a possibilidade de colocar uma compra, mas ele não veio, ficou no lenga-lengando aqui, ó, como a gente vê no gráfico de 60 minutos. O mini índice foi pior, lenga-lenga, as barras ficaram mais, um pouquinho maiores, né, e lateralizadas. Então, a gente vê para baixo aqui, repito, em suporte, né, o 4113, 4107, 4102, 4100, 41 bola, claro, 4087, 4082, 4070, 4060, 4042, depois disso o 4000 e o 3989, né? Para cima, o que a gente vê? Isso para baixo em suporte. Alvo de quem está vendido, RP de quem está vendido, ou eventualmente oportunidade de compra. Para cima,
dependendo dos indicadores. Para cima, o que, é que a gente vê de resistência? Na cara dele, o 41,30, o 41,32, naturalmente, que é o ajuste, 41,38, 41,44, 41,56, 41,66. No 41,83 a gente tem aqui uma linha laranja pontilhada, que é uma resistência de diário, 41,83, 48,4 aproximadamente. No 41,99 a gente tem uma resistência bem em cima de uma média exponencial de 200 períodos simples, aritmética, azulzinha, a branca é a exponencial e a azul é a aritmética, ok? No 41,99 ou 42 bola, né? Depois, no 42,10 a gente tem outra resistência de diário, outra resistência de diário no 42,24, depois 42,30, 42,36 e o 42,47 aqui é o topo histórico. Galera, é isso que a gente tem para hoje nos estudos pré-market. Bom dia a todos mais uma vez, ao nosso Petit Comitê também, muita calma nessa hora. Não sei se o Viridinho aqui não sabe nem se vai tradar, né? Se ele tradar vai ser pouquíssimo, porque, repito, a gente vem de dias e semanas boas, né? E talvez a gente não arrisque. Então, vai ser normal aparecer meia meta. Se a gente bater a meta, beleza. Talvez na abertura dê oportunidades, né? Dependendo se o mini índice e a doleta vierem nos nossos pontos aqui preferidos. Se não, a gente vai ficar aqui fazendo estudos, dando algumas dicas dentro do possível, vamos que vamos. Abraço em todos, muita calma nessa hora, muita paciência e tenhamos todos uma ótima quinta-feira. Vamos lá.